desse segundo culto do ano de 2023, que temos o privilégio de estar, participando, e muitos outros irmãos participaram também. Deus nos dá um texto que está em Isaías, capítulo 53. Aleluia. Todos acharam? Amém. Glória. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Ei, glória. Te damos graças, ó Pai, porque mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos diante da Sua palavra. Sua palavra é poderosa, é santa. Ó Pai, que Sua palavra venha operar em nós. Portanto, Senhor, usa-me nas Tuas mãos como um vaso, de acordo com Sua vontade, Seus propósitos, mas eu creio que este tempo não é vão. Pai, em nome de Jesus, estende Tuas mãos poderosas e toca sobre a membresia desta casa, e toca sobre todos aqueles que ainda irão participar deste culto no decorrer dos dias, com Sua unção, com o Seu poder, o poder que liberta o oprimido, Senhor, o poder que cura, que transforma, que restaura. Oh Pai, que preenche o coração, a alma de uma pessoa, Pai. Deus eterno, Deus glorioso, vivifica as sagradas letras através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos que estão na igreja podem sentar, por favor. Porque na verdade, irmãos, esse sendo um texto messiânico, um texto que aponta para o sacrifício de Jesus, que nós estamos aqui hoje por causa da mensagem da cruz. Foi através da mensagem da cruz que o Senhor nos resgatou e que começou a transformar as nossas vidas. Começou a transformar porque o processo de transformação ainda continua. Não é? De aperfeiçoamento dos santos ainda continua. Então, irmãos, é algo glorioso estarmos diante da mensagem da cruz no segundo culto do ano de 2023. Amém. Não é? E a mensagem, eu quero dizer que a mensagem da cruz, irmão, ela é suficiente para aquele que precisa da cura,
para aquele que precisa da prosperidade, para aquele que precisa da mudança de vida, para aqueles que precisam de fortalecimento espiritual, para aqueles que precisam de paz. A mensagem da cruz ela é suficiente para trazer a cada um de nós tudo aquilo que nós precisamos. Amém. O fundamento da mensagem da cruz é a graça, é o favor que nós não merecemos, mas tudo que eu preciso e tudo que você precisa está na mensagem da cruz. Esta é a grande verdade. E a nossa vida começa, a nossa vida espiritual começa a partir do dia que recebemos a mensagem da cruz e que aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Algum tempo atrás, falando desse texto, eu disse que Jesus, quando ele começa o seu ministério público, ele cita exatamente esse texto de Isaías. Mas esta pergunta retórica ainda continua até os dias de hoje. Quem creu em nossa pregação? Porque não falta pessoas que anunciam o Evangelho. Não faltam pessoas que anunciam a mensagem da cruz, irmãos, não faltam. Existem pessoas anunciando a mensagem da cruz nas igrejas. Existem pessoas anunciando a mensagem da cruz em pontos de pregação. Existem pessoas anunciando a mensagem da cruz em congregações. Existem pessoas anunciando a mensagem da cruz onde trabalha, onde estuda, aonde vai, tem anunciado a mensagem da cruz. Mas a pergunta ainda continua. A pergunta que está nesse texto: quem creu em nossa pregação? Muitos irmãos aceitam, porque não tem convite melhor do que esse, de receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Então muitos aceitam a mensagem da cruz, mas muitos rejeitam essa mensagem. Mas não importa, irmão, essa mensagem continuará sendo pregada em todos os lugares desta terra. Porque esta é a vontade de Deus e do Espírito Santo, que esta mensagem venha alcançar vidas. E essa é a melhor mensagem que podemos receber no começo deste ano, para a nossa reflexão, de que você é um cidadão do céu, de que teu nome está escrito no livro da vida por causa da mensagem da cruz. Eu ouvi alguém dizer: pregar salvação tudo bem, salvação tudo bem, mas tem a prosperidade, tem a cura. Não. A salvação, ela é o bem maior. Não é pregar a graça e está tudo bem, tem outras coisas. Não. Todas as outras coisas nascem da graça. A graça é o fundamento da nossa vida espiritual. A graça é o fundamento de todas as coisas espirituais, irmãos. Ela não está em pé de igualdade com nada, nem com prosperidade, nem com cura, nem com coisa nenhuma. A graça, meu irmão, ela é o fundamento da vida de um cristão verdadeiro que tem comprometimento com o reino. É a graça. Por isso, uma vez nós dizemos, a graça é o nosso bem maior. Por isso que o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. Por isso, porque realmente é. Então nós temos que valorizar esse bem maior, que é a graça. E tudo que nós precisamos está na graça, está na mensagem da cruz. Depois diz assim: a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, o poder transformador do Senhor. Quando começa o ministério de Jesus, este poder se manifesta através de Jesus, através de milagres, maravilhas, de vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. E a quem foi revelado? Foi revelado àqueles que aceitaram, àqueles que acreditaram na mensagem da cruz. Depois o texto diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. E eu tenho falado isso, irmão, e vou continuar falando isso esse ano. Nós estamos, irmãos, numa sequidão
espiritual muito grande. Mas não só no Brasil, no mundo todo há esta sequidão espiritual. A mesma sequidão que houve quando Deus levantou Isaías para profetizar a crucificação de Jesus. A mesma sequidão que houve quando Cristo foi crucificado. Ainda há uma grande sequidão que só pode ser, meu irmão, transformada pelo poder do Evangelho de Cristo na pessoa bendita do Senhor. Só e mais nada. Amém. Quando Deus levantou Isaías para profetizar, ele via uma terra seca, mas nesta terra seca, através do sacrifício de Jesus, começava a nascer da terra seca um broto verde, aleluia, para se constituir numa grande árvore. Aleluia. E hoje se dá a mesma coisa, irmãos. Nesta sequidão espiritual, só o poder de Jesus e a presença de Jesus para mudar este quadro que nós vivemos, aonde há muita religiosidade, muitos rituais, mas não há vida espiritual, não há vida abundante. Só tem vida abundante aquele que tem seu nome escrito no livro da vida, aquele que foi justificado, aquele que tem uma comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a palavra e com a igreja. Glória a Deus. E com a igreja. Só tem vida abundante e plenitude do Espírito aquele que tem também comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a palavra e com a igreja. Aleluia. E eu falo isso numa tremenda unção do Espírito Santo. Sabe, irmãos, Cristo ainda satisfaz. Amém. E Ele é o único capaz de satisfazer os anseios da alma de uma pessoa, da alma de um homem. Êxito, meu irmão, profissional não preenche, dinheiro não preenche, meu irmão, nada satisfaz se não for a presença de Jesus no coração e na vida de um homem, e esta presença que nós temos que valorizar na nossa vida. Amém. Mas esta sequidão pode ser mudada através da igreja. Uma igreja compromissada com o reino, uma igreja que fala de Jesus, uma igreja que não se cala, uma igreja que se opõe às coisas contrárias à palavra de Deus. É só assim, irmãos. Nós nunca vivemos um tempo de religiosidade como hoje, de idolatria como hoje, e de apostasia como hoje. Nunca. Mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Tem poder. Porque eu acredito que ainda a igreja vai se levantar. Amém. A igreja vai se levantar e ainda vai fazer uma grande obra para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a verdade. Depois olha o que o texto diz. Não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e eles não fizemos caso. Este é um quadro vívido de Jesus pendurado na cruz do Calvário. E ninguém é capaz de imaginar tal sofrimento. Porque o peso dos pecados da humanidade estava sobre ele. Desfigurado, desprezado, as pessoas vão fazer questão de olhar para ele pendurado na cruz do Calvário. Olha que coisa, irmão.
mas certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. E as nossas dores levou sobre si. É o momento, irmãos, nós tomarmos posse desta palavra. Aleluia. Porque o sacrifício de Jesus, ele é poderoso. E a mensagem é poderosa para curar o corpo e curar a alma de todo o mal. E eu tenho que tomar posse disso. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho que tomar posse disso como antes, como a igreja fazia antes, nos primórdios, onde era Jesus e só Jesus. E a igreja precisa voltar a ter esta visão, irmão. Jesus é poderoso para tocar no corpo. Jesus é poderoso para tocar na mente da pessoa. Jesus é poderoso para tocar na alma desta pessoa e aniquilar todo o mal e toda a opressão do diabo na vida de uma pessoa, meu irmão. Jesus ainda é poderoso para fazer isso. Porque o outro dia neste altar Deus nos deu a palavra que Jesus ainda é pessoa certa e capaz de mudar a vida de uma pessoa. Então nós temos que tomar posse. E quando eu tomo posse, eu não digo minha doença, minha dor, meu sofrimento. Quando eu tomo posse, eu entrego tudo nas mãos dele, através da cruz vazia de Cristo. Alguns dias nós precisamos fazer a cura interior, principalmente essa linha de quebra de maldição. Precisamos fazer uma cura interior. Irmão, a cura interior está através da cruz de Cristo vazia. Aleluia. Aleluia. Esta é a nossa cruz, é olhando para a cruz de Cristo que haverá em nós uma cura da nossa alma completa e poderosa, aceitando o sacrifício dele e todos os benefícios do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque tudo que eu preciso e que você precisa, não importa o que, não importa em qual área, ele está no sacrifício de Jesus e na mensagem da cruz. Tudo. Mas eu preciso crer, eu preciso tomar posse, eu preciso, essa bênção é minha. Sabe, irmão, essa bênção é minha. É isso que eu preciso fazer, e crer de verdade, irmão, para que essas coisas aconteçam na minha vida. Amém. Sabe, para que essas coisas, olha o que o texto diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. Então Jesus levou, ou não? Ele não precisa ser um teólogo para ter entendimento disso. Inclusive, alguns teólogos até desvirtuam essa palavra, essa é a verdade. A teologia precisa ser consciente, irmão. Muitos teólogos, se você for ver, estudar aí a literatura cristã, vocês vão ver muitos teólogos desvirtuando não só esse texto, mas muitos outros. Mas nós não temos que primar por nossa fé. Amém. Sabe, nossa fé. Foi como o Senhor falou conosco no primeiro culto. Nós temos que vigiar sobre os fundamentos da nossa vida espiritual, para a gente não se perder e não ter nossa casa destruída. É o que o texto diz, irmãos, está aqui, olha. E depois assim: e nós o reputávamos por aflito, ferido, desoprimido. Ou seja, as pessoas diziam que ele estava sendo castigado por Deus. Ali está assim porque está sendo castigado por Deus. Mas olha o que o Senhor diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, ele não estava sendo castigado por Deus, ele estava sofrendo por nós. Aleluia. Ele estava sofrendo por você na cruz. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Ele estava sofrendo pela membresia desta casa. Ele estava sofrendo pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, pela sujeira que estávamos antes, para nos dar liberdade. Aleluia.
Morreu para nos dar vida, e vida abundante. Esta vida abundante só está em Cristo Jesus e mais nada. Volto a repetir o versículo 5. Parafraseando o versículo 4. Não, ele não estava sendo castigado pelo Senhor, não. Muito pelo contrário. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. E precisamos reivindicar esta paz em nossa vida, irmãos. Aleluia. E depois repete aqui, olha. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. E é claro, irmão, patente, claro, evidente, o que está aqui no texto. Por isso que eu dou alerta sempre aos irmãos. Os irmãos vão ver isso depois. Cuidado com as coisas da internet. Principalmente se você não tem bagagem bíblica fundamentado na palavra de verdade. Porque muitas dessas coisas podem ser desvirtuadas. E toda falsa doutrina, irmão, ela começa juntinho ali. Você pensa que é igual. Fala, poxa, é igual, gente. É igual a nossa igreja. Mas ela vai se distanciando. Vai se distanciando da verdade. Amém, irmãos? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Desvirtuando da verdade. Vamos ficar com a palavra, irmão. O que a palavra diz. Amém? O que a palavra diz. Vamos firmar a nossa vida, a nossa fé na palavra de Deus. Aleluia. E a regra áurea da hermenêutica, irmão, diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Aleluia. Tá? Isso aí já desbanca muita coisa. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Para a gente não desvirtuar a nossa própria doutrina. E ficar na sã doutrina da palavra de Deus. Amém? Sabe até onde a gente pode ir? Sabe até onde a gente pode dar o passo? Conforme o conhecimento, conforme aquilo que nós buscamos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Que Deus tenha misericórdia da membresia desta casa. Amém. Que Deus tenha misericórdia do povo cristão desta nação. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, irmãos. E que possamos crescer em graça e conhecimento da palavra de Deus, para que as coisas aconteçam. E tomar posse da palavra em nossa vida, para que as coisas venham a acontecer. Fique em pé. Aleluia. Glória a Deus.